Quando meu primeiro filho nasceu, acho que as questões hormonais, enfim, eu me vi numa tristeza profunda. De repente eu comecei a chorar. Eu fiquei sabendo que eu tive uma crise de ansiedade. O que me motivou a não continuar nesses pensamentos de suicídio foi o meu filho. O pedido dele para ficar perto dele. Eu conheci a Anice, ela tinha por volta de uns 6 anos de idade. Foi de livre e espontânea pressão. Na verdade, a minha irmã era amiga da Suzy, né? A gente teve uma infância juntas, crescemos juntas. Eu conheci a Anice e a Suzy na igreja, no grupo de jovens. Fazem 24 anos que a gente tem essa amizade. Depois que eu comecei a sentir realmente que eu estava com depressão e que eu estava sofrendo, eu busquei tratamento com psiquiatra, com psicólogo. E aí um dia meu filho chegou pra mim e falou que por que eu ficava só no quarto? Por que eu não ficava com ele? Por que eu vivia chorando? Então aquilo pra mim me marcou, porque eu falei, poxa vida, eu não quero que a lembrança do meu filho seja a mãe dele chorando sempre, né? E teve um dia que eu tive pensamento de morte mesmo. Eu conheci a hipnose através dos vídeos, né, vendo vídeos no YouTube. E a Suzy achou super interessante quando a hipnose foi falada que ela também tratava a depressão. E lá tinha um link da Omni, que eles falam pra gente procurar um profissional competente, que esteja inscrito lá na Omni. Então depois que eu encontrei o perfil da Thaís, de cara eu já me identifiquei. No começo ela procurou para algumas amigas e passou num grupo de WhatsApp. Onde ele mostrava um caso de uma menina que tinha depressão, a Alana. E o que mais me chamou atenção foi porque ela falou essa questão que ela tinha realmente a depressão forte e pensou em alguns momentos na morte mesmo. Né? Uma das coisas que eu falo para as pessoas que querem fazer hipnoterapia é sobre o comprometimento. Então eu deixo bem claro que hipnose não é uma pílula mágica, é um trabalho de cooperação. Aí ela ficou meio receosa de ir. Acho que ainda não era o momento dela de fazer o tratamento em si. Um dia eu estava com o meu filho e a gente começou a discutir. De repente eu fui perdendo o controle e não conseguia parar de chorar. E aí eu não me lembro. Tem uma parte que eu não me lembro o que aconteceu. E na segunda-feira, quando eu voltei para trabalhar, eu entrei na sala de aula e eu não consegui dar aula. Eu não conseguia parar de chorar. E lá no médico eu fiquei sabendo que eu tive uma crise de ansiedade e estava com o início de depressão. Eu lembro que logo no dia seguinte, assim, eu coloquei lá no grupo. E aí elas foram até em casa, né? Elas ficaram bem preocupadas e foram lá e a gente tentou conversar, mas eu falava que eu não queria continuar naquela situação, né? Não podia, além de não querer, eu não podia, né, continuar naquela situação pelos meus filhos. E eu olhava para os meus filhos, eu via que eles estavam sofrendo com isso, né? Isso para mim era a parte mais difícil, né? Para mim foi muito difícil ver a Suzy numa situação muito parecida com a que eu vivia. E foi quando eu lembrei da Thaís e eu falei, não, acho que agora é o meu momento, eu vou ter que procurar ajuda porque eu não vou ficar depressiva, eu não vou largar o meu trabalho. A Suzy era uma pessoa muito forte, mas que ela estava acumulando várias situações que ela passou, que ela viveu. Ela foi percebendo que o copo dela se encheu. Se sentir culpada de estar naquela situação, de estar naquele momento e não conseguir sair daquele momento. Então eu resolvi procurar a Thaís porque eu sabia que ela poderia me ajudar a não me afundar mais nessa depressão. Antes de fazer a sessão de hipnoterapia, eu sempre explico para a pessoa o que é hipnose, como que funciona a nossa mente, tiro as dúvidas, receios. A princípio eu tinha medo, né? Você é uma coisa nova, uma terapia que você não conhece, que você acha que vai mexer com a sua cabeça. Em hipnose, a pessoa sempre vai estar consciente. Se ela está consciente, ela não dorme, ela não perde o controle da mente dela. Eu sempre explico que a pessoa não nasceu com aquele problema, com aquela depressão, que aquilo foi aprendido, teve um início, uma causa. Em hipnose,
ela consegue acessar a parte da mente subconsciente e encontrar um momento específico que desencadeou esse comportamento. É como se a gente voltasse lá naquele tempo e estivesse revivendo aquela situação. A gente faz um trabalho de ressignificação, então é você mudar a percepção. E depois que ela entendeu o que era hipnose, que ela sempre estava consciente, ela se permitiu e ela entrou muito fácil, bem fundo em hipnose. E é engraçado, porque antes eu achava que eu iria ver, né, essa imagem. Pelo menos eu pensava assim. Mas não, você fica consciente o tempo todo, você sabe o que você está falando, você consegue ouvir o que ela está falando, ela vai te orientando, né, no que você quer mudar, o que você quer que mudança você quer ter na sua vida. Eu consegui voltar em várias situações assim que para mim foi essencial, voltar lá e resolver aquela situação. Ela teve alguns traumas da infância relacionados ao pai, então ela pode também ter uma melhor percepção, compreensão. Também foi trabalhado o perdão ao pai. A gente nunca teve uma relação assim muito boa, depois teve a separação com a minha mãe e eu não conseguia perdoar essa situação, eu não conseguia falar para ele, né, que isso para mim tinha sido muito ruim, que isso tinha me feito muito mal, que o fato da gente não ter essa boa relação, eu não conseguia me ver como filha. E só na hipnoterapia eu consegui perdoar, eu consegui rever essa nossa relação e tocar a minha vida daqui para frente. Quando eu terminei a sessão, eu estava me sentindo aliviada. Acho que era esse sentimento de alívio, de renascimento, na verdade. Depois de 2 horas, ela mandou umas fotos super feliz, tirando. Eu falei, não é a mesma Suzy, gente, como é que pode? Horas depois, a transformação foi muito forte. Para mim foi muito importante entrar na sala de aula e ver que eu estava bem. Mesmo a minha primeira amiga ter iniciado o tratamento, eu vendo, né, nitidamente a melhora, né, na vida dela, eu não fui porque eu tinha medo ainda, né? Eu não queria reviver um exemplo do acidente do meu pai. Não significa que a pessoa viveu um trauma, necessariamente ela vai reviver aquele trauma. Na infância eu tive uma sensação muito de rejeição, que eu não era bem-vinda na família. A cena era que eu estava dentro do meu berço, né? Eu tinha aproximadamente 2 anos e a minha mãe estava sem paciência comigo e ela me jogou dentro do berço e me deixou lá por horas, mas como se a expressão dela dissesse: eu não queria que você tivesse nascido. Naquele momento a percepção que ela tinha é que ela tinha sido abandonada, mas depois ela entendeu que a mãe estava atarefada e que ela tinha deixado a filha para dormir e ela não percebeu que a filha acordou. É uma situação comum que acontece, mas a percepção que ela tinha como criança, que ela tinha sido abandonada. Não imaginava que coisas que estão lá na sua infância, às vezes, te atrapalham tanto na sua vida adulta. Com apenas uma sessão, a Suzy e a Anice, elas já perceberam melhoras muito grandes na vida dela. Não imaginava que em uma sessão eu conseguiria ter essa nítida melhora. Eu consegui melhorar o meu humor, eu consegui perder 8 quilos, eu consegui arrumar um namorado. Nossa, elas melhoraram muito depois da hipnoterapia. Foi muito bom ver a Anice voltando voltando esse ânimo de viver. Hoje, o que eu gasto, né? Eu gastei muito com medicações, com psicologia semanalmente, não chega nem aos pés do valor de uma hipnoterapia. E não tem preço a vida. Imagina, eu com depressão não curtia a vida. Acho que estar mais próxima da minha família, dos meus filhos, ser uma pessoa melhor para quem está ao meu redor, isso não tem valor algum, né? Não tem como eu precificar isso, né? Eu percebo que o meu trabalho, ele impacta muito na vida das pessoas, só que às vezes eu não consigo ter uma noção do que o meu trabalho teve como consequência. E hoje eu poder visitar a Anice e também ver a transformação da Suzy, foi muito gratificante. Eu pude ouvir coisas que mudaram na vida dela que eu não sabia. E eu fiquei muito feliz. Após a hipnoterapia, a amizade, eu acho, pra mim, né, melhorou muito. Porque como eu estava em depressão, eu não conseguia sentir de verdade essas sensações de amor, de saudade. E hoje eu consigo ver que elas são fundamentais e eu quero estar mais próxima dela. A nossa amizade é eterna, né? E quando a gente fica bem juntas, a gente
só fortalece essa amizade. Então eu acho que a gente está fazendo isso mesmo, né? Uma cuida da outra, uma divulga para outra e uma puxa a outra, e se a outra não quer ir, a gente leva também. E se for preciso, a gente leva lá, né? Porque isso é amizade. Amizade é cuidar.